Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Rodrigues, eu sou performer, diretor e professor de teatro e gostaria de compartilhar com vocês o projeto artístico e o processo criativo do Coletivo Entre Oito, que é o grupo da qual eu faço parte, um grupo de artistas aqui da cidade de Jacareí que se juntou para realizar intervenções de rua, né? Nesse grupo a gente desenvolve um tipo de arte de rua, de intervenção de rua, que a gente chama de performance relacional. E você pode estar aí se perguntando agora, mas afinal, o que é performance relacional? Olha, eu posso garantir para vocês que a resposta dessa questão é muito simples e eu gostaria de respondê-la aqui para vocês, apresentando um pouco o nosso trabalho e também as referências que nós utilizamos, os artistas que nós utilizamos como referência em nosso processo criativo. De maneira que a gente espera que essas referências e essas ideias possam inspirar vocês como inspiraram a gente e também para que ela nos ajude a pensar e repensar as nossas relações pessoais e nossas relações sociais. Em agosto de 2018, as pessoas que passavam pela Praça do Rosário, no centro de Jacareí, poderiam ter se deparado com um grupo de 6 pessoas vestindo macacões azuis e fazendo esta pergunta: você tem 10 minutos para você? As pessoas que se sentiam curiosas e atraídas por essa ação tinham a oportunidade de participar de uma ou mais das ações do projeto 10 Minutos para Você, uma performance afetiva. Esse projeto era formado por 6 atuadores que faziam 6 ações artísticas diferentes. Cada ação era feita para uma pessoa de cada vez e durava em média 10 minutos. E o mais importante, era uma ação feita para participar, para interagir. Na performance A Jardineira, Tamara Cardoso nos convida a tirar os sapatos, pôr os pés na grama, ouvir uma história. E ao fim a pessoa tem a oportunidade de plantar um desejo ou enterrar um medo em seu jardim. Vanessa oferece a oportunidade de experimentar as sensações e emoções despertadas por pequenos artefatos, como uma caixa de isopor ou as luzes produzidas por um calendoscópio. Enquanto o convidado experimenta esses objetos, ela escreve uma carta a ele, onde descreve as percepções daquele encontro. Sentada em uma colcha de retalhos, Natália Bastos conta a história de um encontro especial e coleciona a história das pessoas que guardam fragmentos da sua colcha. Pedro oferece um cardápio de perguntas que, ao serem respondidas, correspondem a um repertório de músicas e poesias oferecidas ao participante. Milena Siqueira põe o público para ouvir seus pensamentos através de um fone de ouvido e, com isso, propõe uma conversa silenciosa entre ideias. No Bazar de Trocas Afetivas, eu proponho ao participante uma troca inusual, diferente. Me disponho a ajudar ele a concretizar um desejo ali, naquele momento. Em troca, a pessoa precisa deixar um sentimento comigo. Desde o início, a gente tinha clareza que nós gostaríamos de trabalhar num campo de uma performance afetiva, que para nós queria dizer a possibilidade de fazer uma intervenção artística de rua, cujo centro da relação entre nós, performers, e o público fosse a escuta, fosse a atenção, fosse o cuidado, fosse desenvolver uma relação amorosa com aquele nosso público parceiro naquela ação. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês
duas referências que serviram como inspiração para a gente e ofereceram bases, tanto teóricas quanto estéticas, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. A primeira referência que eu gostaria de mostrar para vocês é a performance Pausa para Respirar, do grupo Povo em Pé, um grupo de teatro e de intervenção de rua da cidade de São Paulo. Nessa intervenção, as performers do grupo, vestidas com jalecos brancos, andam pelo centro da cidade, convidando os passantes para uma pausa de descanso e relaxamento no meio da agitação e correria diária. Entre algumas ações previstas nesse jogo, elas convidam as pessoas a se sentar, tirar o sapato e colocar o pé na grama. Com estetoscópio, por vezes elas faziam as pessoas ouvir as batidas do próprio coração. Nesse trabalho a gente já encontra um ponto de conexão claro com o nosso grupo, que é esse desejo de oferecer ao espectador uma ação de cuidado, de carinho. O grupo tem a percepção da exigência emocional, do desgaste, do estresse com que todos nós estamos envolvidos nesse momento, com uma sociedade cada vez mais exigente e que cada vez oferece menos espaço para que a gente possa cuidar de si, possa respirar. Então esse trabalho faz essa conexão e nos ofereceu um ponto muito claro de interesse em comum, o cuidado com as pessoas num momento tão delicado. Agora eu gostaria de apresentar duas intervenções artísticas da artista Ana Teixeira, que nós conhecemos o trabalho durante o nosso processo criativo e nosso processo de pesquisa, e o trabalho dela nos encantou, e ela também oferece, ela é uma pesquisadora acadêmica, tem textos escritos sobre o próprio trabalho, e esse material nos ofereceu uma visão muito mais abrangente e nos orientou nesse processo. A primeira performance que eu quero apresentar é a Troco Sonhos. Nessa ação, a artista ficava sentada entre o comércio de rua, entre camelôs no comércio de rua. E nesse local ela propunha uma troca. Ela oferecia um sonho desses de padaria, esse bolinho recheado, por um relato de um sonho que a pessoa tinha para uma câmera. Ao longo do tempo, ela colheu mais de 6.000 relatos e com esses relatos ela fez um filme de 10 minutos que foi posteriormente exibido. A segunda ação da artista que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ação Escuto Histórias de Amor. Sentada calmamente entre bancas de comerciantes de rua, a artista tricota uma lã vermelha e se dispõe a ouvir história de amor dos passantes. À distância, uma câmera registrava a ação, aquela ação inusitada de quem sentava ali para contar histórias para aquela mulher. O trabalho da performer Ana Teixeira nos instigou de muitas maneiras. E alguns caminhos que estavam apontados ali na sua obra nos tocaram muito. A primeira ideia é a ideia da troca, de uma ação artística que exige uma troca do público, no sentido em que eu ofereço algo, mas o público também deixa algo em mim, deixa algo na minha ação. Essa ação de mão dupla foi um dos bases para o nosso trabalho. Um outro elemento que nos inspirou no trabalho da artista Ana Teixeira foi a ideia que ela tem da intervenção de rua como um curto-circuito na realidade. Vamos pensar em um curto-circuito como um desarranjo, um desacerto, e nesse desacerto a gente consegue observar melhor o que estrutura aquelas relações, o que está em jogo. Afinal, ela também se propõe a ser
uma observadora e uma modificadora do espaço da realidade. Então imaginem que quando ela vai até um espaço de comércio de rua e põe lá a sua banca onde ela oferece sonhos por sonhos, ou ela escuta histórias de amor, ela de alguma maneira oferece a ideia de que as relações possíveis no espaço público, na rua, são relações que podem ir além das relações meramente comerciais. A rua não é espaço apenas para o comércio, mas pode ser um espaço para a escuta de histórias, pode ser um espaço para uma troca que seja uma troca de nossas questões mais internas, da nossa subjetividade, da nossa afetividade. Para finalizar, gostaria de colocar uma última ideia, que é a ideia da intervenção, desse tipo de intervenção de rua, dessa intervenção performática, com uma heterotopia, um lugar de uma... A heterotopia é uma utopia que se realiza. Imaginem que a utopia é alguma coisa que a gente sonha, mas é alguma coisa que está sempre distante de se realizar. E a heterotopia seria uma pequena utopia que se realiza. Trocar um bolinho por um sonho, trocar sentimentos, trocar ideias, fazer uma ação poética, tudo isso são formas de mostrar que as nossas relações, elas vão além das relações comerciais, elas podem ser relações muito mais inventivas e muito mais afetivas. Então, de alguma maneira, finalizando, essa seria a ideia da performance relacional. A performance é uma ação artística, uma intervenção de rua, e o relacional aí diz respeito ao fato de que nessa ação a pessoa que está conosco, o nosso público, ele é um participante, ele é um coautor, ele também é um protagonista na obra artística. A obra artística não é feita para ele ver, mas para ele experimentar, para ele vivenciar. E essa experiência no espaço público de uma obra dessa natureza é sempre alguma coisa que é capaz de nos trazer muitas emoções, muita alegria e novas percepções sobre o mundo. Para finalizar, gostaria de deixar uma provocação para vocês. Como eu posso dar um choque na realidade, um curto-circuito, de maneira a poder fazer nessa realidade com que dela brotem mais espaços e mais ações de cuidado, de carinho e de atenção que nos ajudem a rever e a melhorar, aprimorar nossa relação com o outro, nossa relação com a sociedade. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.